Olá, pessoal. Nessa aula vamos dar sequência ao nosso conteúdo de propriedades e características mecânicas dos materiais. Hoje a gente vê coeficiente de Poisson e cisalhamento. Já conhecendo, pelo menos em teoria, como um determinado material se deforma pela ação de uma força axial, a gente pode seguir agora para uma análise mais detalhada de ensaios nos materiais, visando a determinação de suas propriedades e comportamentos em relação às solicitações mecânicas. Vamos seguindo então. Há um conceito na física e na mecânica também que analisa as variações das dimensões de um determinado corpo de prova ou de um objeto qualquer quando esse responde a uma solicitação mecânica. Veja bem, quando um objeto qualquer se deforma por conta da ação de uma força, é um tanto lógico pensar que, assim, se esse corpo de prova se deforma, havendo um estreitamento da parte útil, essa que está aqui destacada, você já sabe que, assim como a gente viu na última aula, é a área onde a força exerce o seu maior valor, já que é a menor parte, a menor área que aparece no material. Uma vez que as extremidades têm uma área maior, tem essa curvatura e a área menor sendo a área do centro. Você lembra que tensão é a relação de força por área? Acredito que sim. Então, quanto menor a área, maior será a tensão aplicada. E assim, claro, essa área que chamamos de área útil do ensaio é a que vai se alterar de forma mais significativa. Vejamos o seguinte aqui. A área útil dessa seção é exatamente o ponto que sofre o maior efeito da energia aplicada, como a gente acabou de discutir. Assim, há exatamente a certeza de que o material não vai romper em um lugar fora dessa área que está sendo avaliada, quando a tensão é aplicada. Então, veja aqui, se essa parte em vermelho, destacada com a marcação laranja, é a que mais vai ser influenciada pela ação das forças aplicadas, eu acredito ser um tanto lógico que, ao se deformar no sentido longitudinal da peça, ou sentido axial, como a gente costuma falar, ocorra a deformação. E essa deformação vai gerar um aumento no comprimento, né? Se está deformando, ele está aumentando o comprimento. E aliado a isso, você pode observar também que há uma certa redução na área transversal desse corpo de prova ou de qualquer objeto. E isso ocorre, é claro, porque o material possui sempre o mesmo volume. Assim, para uma variação em uma determinada dimensão, como a direção x, a outra dimensão, como a y, por exemplo, ou z, precisa compensar esse volume que foi deslocado. Então, vai alterar também o seu tamanho. Geralmente, uma na direção que a gente considera como positiva e outra na direção negativa. Desse modo, a gente pode definir algo conhecido como coeficiente de Poisson, que, segundo as nossas referências, né, nosso livro base, isso é o valor que mede exatamente a deformação transversal em relação à direção longitudinal da aplicação da carga para um material considerado homogêneo e isotrópico. A relação estabelecida é entre deformações ortogonais. Tá? Atenção para esse ponto. Veja que quando tracionamos longitudinalmente, ou até comprimimos, se for o caso, as dimensões vão mudar, como já definimos. A relação entre a deformação longitudinal e cada dimensão transversal é uma característica que está associada a cada um material. Isso é bem interessante. Por ser algo característico de um material, esse comportamento pode ser avaliado e previsto, né, desde que seja um material conhecido. Isso, de certa forma,
fica um valor padronizado. E aí, ao analisarmos nossa barra, o corpo de prova como um todo, a gente chega à seguinte conclusão: quando uma carga qualquer é aplicada nessa barra, ela vai provocar uma mudança delta, como está representado aí no comprimento da barra, e também uma mudança delta linha, representado também aqui na nossa equação, no raio. E assim as deformações tanto na direção longitudinal ou axial, né, e na direção lateral ou radial podem ser apresentadas matematicamente de acordo com essas equações que você enxerga na sua tela. Tem que, assim, no início do século XIX, um matemático e físico, Simeon Poisson, ele percebeu que dentro da zona elástica dos materiais, essa relação de deformação longitudinal e lateral possui um valor constante. Assim, ele definiu que a relação entre esses dois valores poderia ser feita e, como resultado, um valor constante seria obtido. E com isso ele conseguiu descrever as características, algumas das características dos materiais com base também nessas observações. Pelo seu trabalho desenvolvido nessa época, a constante foi nomeada coeficiente de Poisson. A letra que representa é essa letra parecida com V, letra Ni, do alfabeto grego. Uma observação importante é que essa expressão aparece com um valor negativo, e isso se dá porque com o alongamento, né, com o alongamento de uma parte, a outra acaba comprimindo. Então as dimensões acabam sendo uma positiva e outra negativa. A relação desses dois sinais vai gerar um valor negativo no final das contas. Veja o seguinte aqui: esse tipo de deformação no ensaio de tração, por exemplo, é causado somente pela força axial. Preste atenção nisso. É causado somente pela força axial. Ou seja, não há nenhuma força ou tensão agindo lateralmente. Então essa redução de área é apenas o produto assim da resposta do material à solicitação mecânica axial. O coeficiente de Poisson aparece como uma característica adimensional. Acho que isso é simples de imaginar, já que ele mede variações de comprimento por comprimento. Então, por ter as mesmas unidades, se torna uma característica, uma constante adimensional. Muitos resultados experimentais mostram que, para a maioria dos materiais não porosos, o valor do coeficiente de Poisson está em torno de 1/4 a 1/3. Veja essa tabela aqui do lado com alguns valores de materiais comuns. Liga de alumínio, liga de ferro, cobre, magnésio, algumas comuns. Como teoria, sim, podemos inferir que um material que não apresente nenhum movimento lateral quando alongado possui Ni igual a zero. Na prática, isso é pouco provável, mas para efeitos de cálculos e aproximações, vamos considerar que seja possível. O valor máximo, também de acordo com alguns experimentos, para qualquer material até hoje encontrado, é em torno de 0,5. Tá? Então, nesse caso, a gente sempre vê o coeficiente de Poisson com valor maior que zero e menor ou igual a 0,5. Geralmente está nessa faixa. Os materiais comuns, a não ser que sejam muito específicos, materiais para determinados fins, não vão apresentar valores fora dessa faixa. Fechando essa etapa de efeito de Poisson, vamos seguir assim, né, para finalizar essa análise de materiais com o estudo do diagrama tensão-deformação. Mas assim, ele não é o mesmo diagrama, porque esse é o que ocorre por cisalhamento. E aí pode surgir uma dúvida: qual seria a diferença entre eles?
Em aulas anteriores, a gente já viu que quando um elemento do material é submetido a uma espécie de cisalhamento puro, o equilíbrio exige que tensões de cisalhamento iguais sejam desenvolvidas em todas as faces e elas sejam desenvolvidas de modo similar. A gente considera que todas são iguais. E daí essas tensões devem ir de encontro ou afastar-se de cantos diagonalmente opostos do elemento, como dá para ser visto aqui nessa imagem do lado esquerdo da sua tela. E, além disso, se o material tiver a característica de ser homogêneo e isotrópico, essa tensão de cisalhamento distorcerá o elemento ou qualquer objeto de maneira também uniforme, como você pode ver nessa imagem do lado direito na sua tela. Em linhas gerais, o comportamento de um material que foi submetido a um cisalhamento puro pode ser estudado em laboratório prontamente, com o auxílio de corpos de prova de tubos finos submetidos a cargas de torção. Como torção é um assunto que a gente vê mais à frente, geralmente na segunda unidade, fica só essa informação e depois é que a gente detalha como esse tipo de ensaio é feito e como é esse efeito de fato nos materiais. Temos então, posso dizer assim, uma situação hipotética e se aplicarmos um certo torque e avaliarmos o ângulo de torção resultante, podemos usar os dados para calcular e determinar também a tensão de cisalhamento do material. A figura que você vê aqui do lado representa um diagrama tensão-deformação por cisalhamento para um material dúctil. Veja que, do mesmo modo que ocorre no ensaio por tração, esse material, quando submetido a cisalhamento, exibe um comportamento linear elástico e terá um limite de proporcionalidade definido. Também, do mesmo modo, vai ocorrer o que a gente chama de endurecimento por deformação, até que a tensão máxima seja atingida de fato. E, assim como no ensaio de tração, o material chegará a um ponto no qual começa a perder sua característica de resistência e então ele segue até o ponto final onde ele vai romper, onde ocorre a ruptura. É bem semelhante a um diagrama tensão-deformação de ensaio de tração comum. Temos então que a maioria dos materiais de engenharia apresenta, de certa forma, todo esse comportamento linear elástico. E assim a lei de Hooke também pode ser aplicada nesses casos, resultando nessa equação, que é bem similar, obviamente, à lei de Hooke para ensaio de tração. Esse G é chamado de módulo de elasticidade ao cisalhamento ou ainda módulo de rigidez do material. Diferente do módulo de elasticidade, esse é o módulo de rigidez, já que é gerado por um tipo de ensaio diferente. É possível relacionar esse módulo, de certa forma, com o módulo de elasticidade, que é representado pela letra E, o módulo de Young. E como essa resistência está ligada ao cisalhamento do material, essa equação, claro, vai continuar sempre válida. Veja que o módulo de elasticidade e o módulo de rigidez, assim, tendo os dois valores, é possível determinar o coeficiente de Poisson de um material. Bom, a princípio era isso para finalizar esse assunto. E eu deixo uma atividade que é a leitura do item 3.8 do livro de Ribellet, que é relativo à falha de materiais devido à fadiga e fluência. Eu deixo assim, sugiro realmente que façam uma leitura interpretativa desse item para conhecer melhor sobre os materiais usados em diversas aplicações de engenharia. Ao longo do curso ainda a gente vai discutir mais sobre isso, sobre fadiga, sobre fluência e aprofundar mais esses conceitos e por que eles são importantes. Deixo também uns exemplos e exercícios e por hoje é só. Agradeço mais uma vez você que ficou aí assistindo essa aula.
São esses exercícios, os exemplos 3.4, 3.5 e 3.6, e também os problemas 3.26, 29 e 33. Essas foram as referências utilizadas para a aula de hoje, e era isso que tinha para falar. Valeu, até a próxima.